Olá, olá, sou o Fábio Almeida, estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto da Gamned aqui, um projeto que a gente vai discutir aí essas transformações tecnológicas e digitais que a gente viu nos últimos 10 anos, mas com uma outra perspectiva, com novos olhares aí, com profissionais de diferentes áreas. E hoje aqui, super feliz aqui de receber duas figuras aí, tem que segurar aqui para a gente levar a sério, né? Então estou recebendo aqui dois comunicadores, aqui dois criadores de conteúdo também, o Marcos Coste, né? Marcos Coste, que é formado em jornalismo, pós-graduado pela Fundação Casper Libero, foi diretor de comunicação da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, até entre 2014 e 2016, trabalhou muito tempo também na Maurício de Souza, né, na comunicação interna, foi locutor da Arena, do Allianz, foi de 2014, né, desde que inaugurou até 2000... Uma correção, do Solo Sagrado. Solo Sagrado. Por isso que a gente não pode... e criador do bordão tá lá dentro, né, nos jogos, né, e tá na boca aí dos palmeirenses, e um outro aqui, grande comunicador também, Leandro Boldaquian, para quem escuta a rádio aí, com certeza, né, sabe quem é. Boldaquian também formado em rádio e TV na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, repórter do Palmeiras há mais de 10 anos pela Rádio Transamérica, cobriu as Olimpíadas de 2002, 2016, além das Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, e os dois têm um canal segmentado do Palmeiras, que é chamado Canal Tá Lá Dentro, que transmite os jogos, né, e promove diversas discussões aí, e o tema hoje aqui que a gente vai explorar é justamente isso, assim, como que a internet, né, essa massificação da internet mudou o consumo do jornalismo esportivo, né? Então a gente que é de uma geração que esperava o gol, né, no domingo à noite, no Mesa Redonda, né, para poder escutar o jogo pela rádio, ia ver o gol ou pelo Fantástico ou no Mesa Redonda para ver a reportagem, e hoje é tudo automático, né? Você tá vendo a live, você espera a coletiva, já tem um monte de corte sobre o jogo, né? Então, para começar o nosso papo, assim, queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, né, assim, dessa migração, né, de uma mídia mais tradicional, que a gente chama, para essa mídia que hoje está super segmentada, né, de vocês falarem para um público específico, né. E obrigado, né, por aceitar o convite. Por isso que é bom ter amigo, né, que eles aceitam. Tem que agradecer, a gente que agradece o espaço e, cara, tô bem feliz por você, pela sua luta aí. Valeu. É um papo que a gente teve um ano atrás. Sim. Você falou dessa vontade quando a gente tava pegando o estúdio, eu e o Lê. Legal. Você falou disso e hoje tá aí, ó, tá realizado. Cara, assim, um negócio que eu lembrei quando eu te liguei, é só um parênteses aqui antes de a gente entrar na pauta. Quando eu fui convidado para trabalhar na Gamned, 7 anos atrás, a gente tava junto, né, no final de semana, que eu tava, será que eu aceito? Não aceito. Não, aceita, não. É legal, então é representativo você estar aqui nesse momento. Bem especial. De verdade, eu sou honrado de ter participado disso, eu lembro das nossas conversas, foi uma reviravolta na sua vida. Sim. Isso faz a gente pensar muita coisa, né? Legal. E aí, já entrando também na reviravolta, essa reviravolta das mídias, né? Eu acho que o Lê pode falar com mais propriedade, porque o Lê, ele é icônico, né? Ele é um ícone já no rádio. Assim, eu fui fazer jornalismo para trabalhar em rádio, eu não tive uma carreira em rádio, como o Lê tem até hoje, meu anseio como jornalista era trabalhar em rádio, né? Nunca quis ser um jornalista impresso, embora no jornalismo eu acabei trabalhando muito mais com escrita, mas do outro lado do balcão que a gente fala, né, na assessoria de imprensa. Rodei bastante assessoria de imprensa, mas o Lê é um cara muito bem sucedido em rádio, o cara é um fenômeno mesmo, não é porque é meu amigo, porque a gente hoje é parceiro. Nós tivemos oportunidade de viajar juntos, a gente foi para Abu Dhabi, Dubai, ficamos juntos. O cara é um absurdo, né? Ele grava, mas é verdade, ele põe o fone aqui, ele precisa entrar ao vivo, ele só põe o fone aqui, solta e vai falando tudo. Numa linha de raciocínio, sabe? Uma coisa linear, assim, bem bacana. Então acho que o Lê pode falar mais dessa mudança de mídia, porque eu não tive tanto contato assim, eu já tô entrando. Para mim é muito difícil, como é para nós, né? Pela nossa idade. A gente é uma galera que estava acostumado com outro, e agora a gente tem que falar com um pessoal que já vem acostumado com essa nova linguagem. Um pouco disso antes aqui, né? Primeiro prazer estar aqui, Fábio, meu parceirão Coste também, longo de guerra aí, prazer estar com vocês. Assim, é uma mudança que, por mais que você vá vivenciando ela a cada dia, ela ainda traz novidades, né? Assim, é muito difícil você falar que você já sabe tudo, já entrei nesse mundo da internet, quando na verdade você tem sempre
algo ainda para aprender, né? Porque é tudo muito recente ainda, né? A gente está passando agora nessa era, talvez nessa década, né? A que passou começou muito forte essa questão de o pessoal ser a sua própria empresa, tal, e ao mesmo tempo você conciliar, né, com um veículo, uma mídia tradicional, né, como a gente chama, é uma mudança, tanto para quem gere as mídias tradicionais, quanto para quem trabalha e de repente pode ampliar, né, o seu ramo de atuação com uma outra linguagem, com uma outra perspectiva, com outro segmento mesmo, né? Como se fosse uma parada completamente diferente. A linguagem, né? Porque era uma coisa mais dura, né? Assim, você dava uma informação sobre o clube, e não necessariamente uma opinião, né? Aí você tinha algumas figuras que eram opinativas, mas no geral o jornalismo esportivo era informação, né? Não era opinativo. E você tinha que esperar, por exemplo, vou assistir um programa para esperar o momento em que vai falar do Palmeiras. Ou do São Paulo, de qualquer outro. Agora você não precisa mais esperar. Você vai no nosso canal, você vai no canal de fulano, ciclano, você tem a informação ali nas redes sociais. Então, esse trabalho todo, essa mudança, ela vem dando muita força para quem é hoje de microfone, quem tem o espaço, porque a pessoa acaba sendo a sua própria empresa, não mais da Transamérica ou da Jovem Pan. E, ao mesmo tempo, as empresas enxergarem isso do funcionário também é uma via de duas mãos. Então, talvez ainda a gente esteja engatinhando, porque, assim como a gente falava, né, que para mudar uma mentalidade de quem é mais experiente, de quem é mais duro, né, em relação a isso, mudar a cabeça das pessoas que são os seus chefes ou que pensam o conteúdo da mídia tradicional é muito complicado. Tanto é que tem empresa hoje que não permite que o funcionário faça coisas na internet, tem um contrato exclusivo com TV. Né? Então isso eu acho que é um atraso, porque são coisas que elas se somam. Né? Então eu acho que ainda está todo mundo tateando esse mercado, está todo mundo ainda engatinhando para talvez daqui a 10, 15 anos a gente tenha algo muito mais sólido e de fato a internet sendo uma questão complementar. E eu não acho que vai ser uma coisa convergente, eu acho que vai adicionar. Acho que já é uma extensão. Acho que não dá muito para brigar, né, contra isso. Quem for brigar vai perder tempo. Acho que eu até anotei um dado aqui e que eu acho que talvez, aí ver se vocês concordam comigo. A gente teve, no início do ano passado, no Paulistão, uma transmissão, o YouTube, né, começou a transmitir, e teve um Palmeiras e Corinthians que teve 13 milhões de visualizações, né? E aí os caras... E depois disso a gente teve a Copa do Mundo, que o Cazé, né, pegou... Então, teve um Brasil e Croácia que teve 6 milhões e quase 7 milhões simultâneos assistindo no canal do Cazé. E aí, assim, acho que isso E aí acho que isso abriu meio que a porteira, assim. E só um detalhe, Fábio, o Cazé conseguiu algo que nenhuma mídia convencional conseguiu. Na Globo, que é a Globo, conseguiu fazer com que todo pós-jogo era um jogador do Brasil aqui e o repórter dele sentado ali. Sim. Então, assim, o acordo que ele fez foi uma coisa surreal. Não, e os caras queriam ir lá, né? Então. Não, e os caras queriam ir lá. Fórmula, pelo amor de Deus. Mas não tem fórmula, né? Não tem essa. Aí é que tá. É uma figura que cativa, é isso, assim, porque a gente fica na internet buscando fórmula, né? Que até eu separei isso para perguntar para vocês também, que é, assim, vocês queriam conteúdo, tá? E aí tá todo dia assim, será que isso vai viralizar? Não vai, né? Vocês têm essa preocupação? Ou é um fluxo? Não, estamos gerando conteúdo aqui? Ou tem esse olhar assim, não, vamos fazer desse jeito, porque desse jeito pode ser que viralize, ou tem essa preocupação, ou é mais orgânico? Só voltando, eu fiz um Palmeiras e Corinthians agora pela Federação Paulista, 4 milhões simultâneos assistindo. Isso é um negócio absurdo, sabe? E é uma forma diferente de fazer daquilo que a gente estava acostumado. O Lê falou de se preparar para o novo, só que como é que você se prepara para o novo? Porque o novo daqui 2 meses já está velho. A internet tem isso, né? O TikTok é uma coisa, em 6 meses ele já muda. Ele já vai para um outro formato. Os outros estão acompanhando, por exemplo, hoje o TikTok, né? O TikTok mudou, né? A forma de consumo de rede social. Sim, né? completamente. O Instagram é outro hoje. Não, e é ruim isso. Eu acho ruim, assim, né? Porque fica tudo igual, né? Então, assim, eu acho que cada rede que tinha a sua característica bem... Vai perdendo um pouco. Assim, você tinha uma característica muito forte do Facebook, uma característica do Instagram que era muito foto, né? E hoje parece que está tudo igual, é tudo vídeo, até o YouTube, né? Que era cortando para vídeo curto. Ficou tudo vídeo curto e tal, né? E para quem cria conteúdo é complicado, né? Então, e aí vem esse desafio do que você estava apontando.
Bom, tá com a gente um outro carinha que acho que você conhece bem, Fábio Sakai, acho que você já ouviu falar dele, tá com a gente, e ele tem essa busca constante, né? Eu e o Lê, a gente se preocupa mais com conteúdo, ele fica lá batendo e tentando achar. Por exemplo, agora a gente fazia o pós-jogo. Nosso pós-jogo era fraco, né? A gente não conseguiu pegar uma fórmula ainda da transmissão. Então, de 1 mês, 2 meses para cá, o Facincani com o Sakai, pô, vamos fazer vídeo curto, que é o que está impulsionando agora, vamos fazer ali de 8 a 14 minutos. Então a gente já está correndo atrás dessa mudança. Aí o que acontece? O Lê tá lá, pela Transamérica. Acaba o jogo, ele grava um conteúdo de 2, 3 minutos, eu e o Facincani no estúdio, a gente interage com ele, como se estivesse num falso ao vivo, e joga. Já deu um pouquinho mais de resultado. Eu, particularmente, não me preocupo tanto com esse formato, porque, cara, eu não sei fazer os formatos, eu sei fazer do meu jeito. E eu acho que, se for para pegar o canal, ele tem que pegar do meu jeito. Não que o mundo tenha que me seguir, não é essa... Não, mas eu entendo. Tenta, né? Se for algo que não é seu... Não, mas eu entendo, porque você tem que ser o seu original ali, para você se sentir bem em fazer. Né? E assim, a gente poderia muito bem, a gente poderia fazer isso, a gente poderia ser um canal polêmico, vamos só pegar, encher as thumbs lá de frases impactantes e que não tem nada a ver com o gera conteúdo. Clique, então. Gera clique, você vai... Quem te odeia, quem te adora. Parejão. Os dois seguindo. Quem te odeia segue você porque quer te xingar. Quem gosta. Mas assim, não é nosso perfil. Mas é efêmero também. Então, né? mas porque isso pra gente não se sustenta. A gente imagina que você tem um canal que tem Coste, tem eu, temos o Soler, que trabalha na Bandeirantes, temos o Facincani, que trabalha na Placar e trabalhando em todas as mídias aí. Tem alcance, né? Tem alcance. Tem o Zé da 97, então a gente tá formando um time com caras que são do meio convencional, da mídia convencional, mas que a gente tá vindo junto por um caminho para seguir aquilo que a gente acha, que é uma troca de ideias, gostou, não gostou, tudo bem, não queremos fazer nada para aumentar, porque na internet você depende disso, você precisa de like, você precisa de view, porque isso vai te dar. Só que a gente entende, né? Pelo menos é o que a gente vai crescer organicamente. A gente vai fazer o nosso trabalho. Se gostar, gostou. Se não gostar, tudo bem. Não vamos polemizar, não vamos fazer nada além daquilo que a gente... E aí, em cima disso, assim, qual que... acho que a gente vive hoje, né? Uma polarização, né, de tudo, né, de pensamento, e a internet traz muito isso, né, ou é o que eu acho, ou eu tô contra, né, e quando a gente fala de futebol, isso fica muito mais evidente, e até do mesmo time, né, a gente que frequenta estádio, né, tem um cara que tá xingando, tem um cara que tá apoiando, de repente os dois estão brigando, porque um tá xingando, o outro tá apoiando e torce pro mesmo time, né, e acho que colocar a cara, né, pra falar de um time específico, que mexe com paixão ali, como é que vocês lidam com isso no dia a dia, até em termos de saúde mental mesmo, assim, né? Pra aguentar hater, pra aguentar o contraditório ali de quem torce pro mesmo time, né? Nós tivemos um hater pouquinho tempo atrás aí. Mas, cara, na verdade, cara, é uma coisa que acontece. Você tem que estar preparado. Mas como é que se prepara para isso, assim? É não ligar ou seguir o fluxo? É seguir o fluxo. Não ligar é meio complicado, né? Eu vou contar o que aconteceu recentemente. Foi uma coisa boba que poderia ter gerado um problema entre nós, um conflito entre nós, né? Que foi, ia ter um profissional que ia trabalhar num jogo do Palmeiras e que ele não era palmeirense, né? E aí, nossa rede social, nosso Twitter, que não é nós que comandamos... Eu lembro disso aí. Postou lá. E aí, cara, meu Deus do céu, o rapaz postou no dia seguinte, o profissional... que, assim, a gente tinha acabado com um sonho, porque aquele cachê ia fazer a diferença. Ele tinha perdido a chance de trabalhar no jogo por conta do canal que fez na final, né? Na final do Paulista. Isso. E o que ele fez? Ele marcou o Lê e marcou a Transamérica. Como quem diz, olha que o seu funcionário tá destruindo um profissional. Só que não foi isso. Aí eu fui atrás, o que aconteceu? Ele não ia tocar, não estava certo. Comentaram com ele assim, pode ser que você toque. Só que não quiseram, por algum outro motivo, que eu sei, também não vale trazer aqui. E aí esse cara começou a alimentar isso de uma outra forma, só que a torcida se ligou. Mas entre a torcida se ligar, entre ser desmentido que ele de fato estava contratado, foi um dia inteiro, que esse aqui estava de folga com os filhos dele, que é uma coisa rara. Final de semana, um sábado, ele conseguir
está livre, isso estourando a cabeça dele, meu Deus, isso vai chegar lá na rádio, isso vai prejudicar a minha imagem e tal. E o tribunal do Twitter lá. Depois não vem uma desculpa. Então, mas aí, assim, eu acho que, como é que... Porque isso é uma coisa interessante, assim, eu acho, na internet, que eu consumo essas mídias, assim, todas, né? Eu não produzo conteúdo no Twitter, por exemplo, mas eu consumo ali o que está sendo... tem a minha bolha ali, né, quem eu sigo e tal. Tem uma coisa que talvez se dê muita importância pro que está ali dentro, e que está ali dentro, assim, Sim, e que, mas, assim, mas é isso, assim, isso é paradoxo, né, porque, ok, mas estão falando, né, então, assim, como que tem a medida disso, assim, né? Eu acho que, assim, eu entendo que quem sobreviver a isso são as pessoas que têm a capacidade de seguir nesse segmento. Nessa área, né? Porque se você for ficar bitolado ali, eu tenho um exemplo claro, que até nos programas da rádio, a gente fica lá com o chat aberto. É só os caras que criticam. Impressionante. O cara não tem o que fazer para ele assistir uma coisa que ele não gosta, ele ofende todo mundo que tá na mesa, não é só um. Então, tem gente que gosta disso. E se você tá ali ficar incomodado pelo que tá acontecendo, você não consegue fazer. Você não sobrevive. Mesma coisa, acho que Twitter. Se você for ficar olhando, deixa eu ver o que estão falando de mim aqui, olhar, você tem que fazer para quem te agrada. Se você tem 5 ou 5 milhões de pessoas vendo o teu conteúdo, é o que você precisa para tocar o barco. Não vão gostar, vão reclamar, isso vai ter em qualquer lugar, isso vai ter sempre. E eu acho que cabe cada um saber lidar com isso. Né? E ao mesmo tempo você... Assim, é que não é o estilo, mas você pode também se alimentar disso, né? Do hater para criar conteúdo, né? E ficar respondendo aquilo e criando polêmica em cima daquilo, né? E aí vira um quadro que eu pego uma notícia e eu fico vendo os comentários e eu fico brincando com os comentários, porque você vê claramente que a pessoa ela se expõe sem ela tem necessidade de se expor, de falar de você. E assim, a gente tem vira e mexe nas lives, aparece lá flamenguista, aparece corintiano. Por que o cara vai entrar numa live para ofender, você entende a cabeça do ser humano? Então você é uma pessoa que vive aquilo. E hoje, infelizmente, ou felizmente, sei lá, depende muito do ponto de vista, a internet está aí para isso. Se você viver só no mundo da internet, eu acho que é um mundo muito cruel e de hostilidade. Tem pouca coisa boa, assim, você vai ter. E puxando agora um pouco assim, quando a gente fala dessas grandes plataformas, né, que tem aí o poder do algoritmo, de distribuir o conteúdo. Como é que vocês olham essa coisa dessa lei aí que querem, né, colocar sobre... das plataformas se responsabilizarem sobre o que é postado ali e tal? Vocês concordam com isso? Assim, vocês que estão dentro disso, vocês acham que tem que ter uma liberdade ali dentro e cada um tem que lidar com a responsabilidade do que se fala? Eu acho que tem que ter a liberdade e cada um responde pelo que fala, mas tem que responder. Eu acho isso. Eu acho que mas uma terra... a pessoa tem que ser punida. Mas... Tem que ser punida. Eu acho que é uma terra sem lei, as pessoas ofendem. Bom, agora mesmo, ontem estourou, eu não entro muito no Twitter, cara, às vezes eu tuito uma coisa lá, esqueço que eu tuitei, a hora que eu vou ver, o caos já tá formado. Mas ontem, por exemplo, estourou um negócio do Neymar, né? Ah, sim. Escrevem cada coisa, o cara tá errado, tá certo? Todo mundo sabe se ele tá errado ou se ele tá certo, mas aí vem o julgamento, aí as pessoas vão no pessoal e começam a criticar o cara em outras coisas que você tem que responder por isso. Você não pode se achar no direito de ficar ofendendo, porque assim, o cara errou. E aí vamos para qualquer outro exemplo, só peguei o Neymar porque é icônico e isso foi ontem. O cara errou, o Lê errou, beleza, isso já foi exposto. Ele sabe que ele errou, ele já tá sofrendo com isso. A mãe dele tá sofrendo com isso, a filha, o filho dele, a esposa, a irmã, já tá todo mundo sofrendo com isso. Aí o cara vem e começa a bater nele como se ele não fosse um cara que não prestasse. E aí eu não tô falando do Neymar, tô falando de todos, tá? Esse cara tem que responder pra ele, cara, porque o cara tá falando dele. É muito terra sem lei. Mas eu acho que a plataforma não tem responsabilidade sobre isso. Eu acho que não, eu acho que a plataforma, ela é esse microfone aqui. O pessoal do estúdio, ele não tem responsabilidade pelo que você fala. Você tá falando, você vai ter que responder por isso. Você não tem responsabilidade pelo que eu tô falando aqui. É a mesma coisa que na rua. Se alguém bater no outro na rua, tem que responder. O ambiente, talvez,
o ambiente ele é propício, ele oferta que você faça isso com outra pessoa, porque na maioria dos casos a pessoa acha que ela fala aí e não tem nenhum resquício disso. Deveria ter ofensa virtual, é a mesma coisa que eu chegar na rua e não gostar e começar a te ofender na rua. Eu acho que a gente já tem as leis, né, que vão norteando e vão cerceando o que você pode e o que você não pode para conviver em sociedade. Se eu viesse aqui te dar entrevista, você me fez o convite, mas aí você começasse a falar, olha, só que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu ia falar, Fábio, desculpa, não vou, cara. Não dá pra... Não faz sentido. Né? Se cada um tem que ter a noção, o limite até onde vai. Mas as pessoas não têm. Se a lei for válida, se fizer a lei valer, as pessoas começam a ter. O problema é que as leis não são uma discussão profunda, né? Assim, bem profundo. Mas assim, é interessante entender o olhar de quem está criando ali e que sofre com isso, né? De uma certa forma. Né? É que eu acho que aí os assuntos vão se misturando, né? Mas voltando, aí volta para a polarização. Hoje nós vivemos num mundo polarizado. Quem vai estar nessa plataforma que vai determinar o que pode e o que não pode? Ele vai estar de um lado e quem é do outro lado? Mas é o que pode e o que não pode dentro da lei, né? Então, essa é a questão, assim, já tem a lei. Porque eu acho que hoje tem é meio nebuloso, né? O que o algoritmo privilegia ou não, muito né? Nebuloso. E isso é complicado. É isso que talvez seja um pouco mais isso, assim, talvez a questão do que propriamente a responsabilização, que hoje tem lei para isso. Mas né? é possível jogar uma luz em cima disso? Não, com uma transparência de como o algoritmo funciona, né? Mas aí entra em segredo de negócio e tal, né? É uma outra discussão. Porque isso é complicado, né? Que nem se você começa a ver, uma pessoa começa a ver, que nem você começa a ver um conteúdo só do Palmeiras, você vai receber só conteúdo do Palmeiras ali. E o cara que é corintiano, idem. Mas aí, quando a gente fala de discurso de ódio, tem um pouco essa coisa do algoritmo privilegiar algumas coisas e criar uma bolha sobre aquilo, né? Acho que a discussão está um pouco sobre isso também, né? Assim, não só sobre, né, quem vai ser responsabilizado ou não. É profunda, né? A discussão é profunda. Eu não sei, eu acho que é um caminho perigoso, é uma linha muito tênue, cara. Sim, não, eu concordo. Como, por exemplo, se a gente voltar para a televisão, para a rádio, concessão pública. Eu acho muito estranho ser concessão pública. Sim. Você, queira ou não, você vai ter que fazer algum favor pro governo, seja lá qual for. A gente vai descambar para outro lado. Não, assim, mas eu concordo, assim, porque aí o certo seria não, né? Você tem regras para ter uma concessão pública. Se você atendeu todos os requisitos, você não deve nada a ninguém. É que aí a gente pensar em Brasil, né? A gente tem. Rádio, a gente sabe que tá na mão de. Não, quando a gente pensa em Brasil, acho que tem uma outra configuração, mas se a gente pegar por lei, não, você tem. O que eu preciso para ter uma rádio? Você precisa desses 10 itens. Ok, preenchi esses 10 itens e tenho minha rádio. Ponto, né? Mas aqui a gente sabe que não é assim que funciona. Mas vamos voltar para o jornalismo esportivo. Senão a gente vai... Acho que tem uma coisa, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de entrar no ar com o Lê, sobre a forma que as pessoas consomem, né, assim, de como, se a gente pegar, né, as grandes reportagens, né, como eram feitas e tal, né, pensadas ali para um programa esportivo, e hoje essa linguagem que se traz, né, para a internet de você criar um conteúdo ali. Aí tem dois públicos, né? Tem um público um pouco mais velho, que é um pouco mais tradicional, que talvez espera de uma forma, né, aquela informação, e tem um público... e tem um público mais jovem que é mais rápido, já que é um negócio ali, e consome de uma outra forma, né? Que nem assim, o Leandro tem 3 filhos, né? E eu tenho um filho que hoje já tem um bebezinho e o de 6 já está consumindo ali, né? E ele consome de uma outra forma, né? Assim, é tudo rápido, né? Como é que vocês veem isso, assim, para essa segmentação de conteúdo, né? Essa criação, assim? Vocês acham que tende o veículo tradicional a não morrer, né? Mas perder relevância? Ou não, ou as coisas vão se complementarem ali? Eu enxergo, na verdade, Fábio, esse caso como qualidade. Eu acho que se você tem qualidade... Vai ter público. Vai ter público. Seja na mídia convencional, na mídia segmentada, na mídia... o que for. O que a gente está acompanhando nesse processo todo é que
até se você for parar para pensar hoje, assim, as mídias tradicionais, elas ficam muito tempo no ao vivo, vamos supor. Muito tempo. Então, assim, você tem que preencher uma programação e hoje, com o acesso que tem a treinos, é impossível você ficar 3 horas no ar num programa sem você fomentar a discussão que não leva a nada. Que é opinião. A minha opinião é essa, a sua opinião é essa, dele. Aí vai ver aquela bagunça toda e ninguém tem razão porque são opiniões. Sim. Então, hoje, eu acho que você trazer esse público que acompanha e que muitas vezes está desgastado dessa mídia tradicional para a segmentação, fica mais fácil, né? Porque aí foi o que eu falei agora, o palmeirense ele não precisa esperar eu entrar na rádio para falar do Palmeiras, ele pode ir no meu canal, assistir a live, procurar fulano. Mas aí assim, o que ele tá esperando de vocês, assim? Vocês têm o que esse cara tá esperando que vocês falem? Assim? Eles querem a opinião de vocês? Eu acho que na verdade é isso, eu acho que a gente tá alcançando um ponto de que vamos ver o que eles vão. Vamos assistir o programa deles. Tá. Vamos ver, porque vamos ver ali. Quem são esses caras aí? Ele sabe que a gente vai tratar com respeito. Nosso canal não é chapa branca. A gente não tá fazendo um canal de Palmeiras para falar só bem. Não é chapa branca. É um canal onde você vai ouvir as opiniões de gente que também vive, né, que também transita em outras mídias. Então não é uma coisa sem responsabilidade, porque todos ali têm imagem a zelar também. Não é para ficar fazendo balbúrdia. Então eu acho que nesse ponto a gente, entre aspas, tem essa vantagem de ter profissionais que são conhecidos da torcida e que falam de Palmeiras, que como se tivesse uma mesa de bar. Mas tem uma diferença assim, que vamos pegar 2 perfis assim, caras da nossa idade e caras de 20 anos. Tem uma diferença de expectativa da informação ou não necessariamente? Tem visões diferentes, né? De como recebe. De como recebe. Vamos pegar o Palmeiras, vamos falar do nosso. O cara da nossa idade, ele passou pela fila. Ele vê o futebol de uma outra forma. O de 20 anos, tudo é bagre. Tudo é bagre. O Gustavo Gomes errou uma bola, não importa o quão gigante ele é na história do Palmeiras. Isso é uma verdade. Ele é bagre. Esse cara aí. A forma de analisar é rasa, né? É diferente. É diferente. Ganhou é bom, perdeu tá uma porcaria, manda todo mundo embora. O Abel não presta se perder o Abel e seus bagres de estimação. E aí, nossa, meu Deus, gente. E é uma questão interessante essa, porque existem 2 coisas diferentes no mundo da mídia, seja ela convencional ou não. Você tem o público que consome o teu produto e tem o público que é o potencial consumidor do que você pode colocar. Então eu digo até pensando numa estrutura financeira, óbvio. Né? A gente faz um canal porque a gente gosta, mas a gente também vê como um produto. Então assim, a audiência que, entre aspas, que seria um consumidor do nosso produto é essa audiência de 40 a mais, por aí. Porque talvez a nossa audiência maior seja ali no fluxo de 34 a 42. É um público que consome. Agora, se você for pegar de 18 a 25, que é o que gosta dos bagres, não sei o quê, pode até ser maior, mas que não consome. Mas aí tem outros canais falando para esse público também. Tem outra linguagem. Que são pessoas que saem chutando balde, saem... O like desesperado, o like a qualquer custo. É algo que a gente não... E é muito louco, porque essa galera que sai chutando balde, eles não têm o menor receio em amanhã eu já mudei de opinião, tá tudo certo. E não tô julgando, não. É da pessoa, é da geração. O futebol é meio assim, né? É o quarto e domingo ali que se fala, né? Assim, quarto é uma na coisa... verdade, fazer o que a gente faz, entre aspas, todo mundo fala de futebol. Todo mundo que gosta pode sentar e trocar uma ideia numa mesa. Isso é uma questão que eu coloquei assim. Vocês são jornalistas, né? Assim, estudaram, né? Pra isso. Enganamos. Pelo menos frequentaram a faculdade. De diploma. Né? Frequentaram o bar da faculdade. Mas mas assim, vocês têm uma formação. Bodaquinha, 10 anos de Transamérica. Você, apesar de não ter trabalhado numa área específica, tem uma formação, tem um olhar para isso. Trabalhou num clube, né? Como é que vocês olham hoje assim, esse cenário com tanta gente falando sobre futebol, sobre time, assim, é isso mesmo? Não tem, assim, a faculdade perde espaço? Como é que assim, hoje assim, agora, para quem quer ser um jornalista esportivo, por exemplo, como é que faz hoje? Olha, eu posso falar? Claro. Eu sempre achei que o jornalismo, a faculdade de jornalismo é algo desnecessário. Isso aqui é polêmica. Mas é verdade, eu sempre achei que o jornalismo ele deveria ser um curso técnico.
Tá, e não uma graduação. Não uma graduação, né? Eu acho que ali você vai aprender fórmulas e maneiras, e principalmente a ética que está tão porque se a gente pega grandes jornalistas, não tiveram a formação, né? Porque o jornalismo, ele é falar, ele é fazer entender sobre algo específico. Então é melhor você ter um jornalista que fez 4 anos de jornalismo falando de um viaduto que rachou, ou você ter um engenheiro falando desse viaduto. Engenheiro. O jornalista, como um técnico, ele vai saber tirar desse engenheiro a melhor informação para que o que esteja lá do outro lado entenda o porquê rachou aquele viaduto e o que isso pode causar. Se ele pode passar ainda de carro ali, porque o pai dele faz aquele trajeto e ainda tá tudo bem, ou pai, vai para outra ponte porque essa aí não passa lá não, né? Credibilidade, né? É você saber o que você tá falando. E aí, puxando a sardinha do nosso canal, é o que a gente tenta fazer, cara. Pô, a gente tem o Facincani, para mim é o melhor comentarista tático de futebol. Eu faço o jogo com ele analisa taticamente de uma forma que eu falo, caramba, o cara tá enxergando isso e acontece, sabe? Então a gente preza muito por isso no nosso canal, pelo recurso humano, né? A gente, pela nossa idade e tal, a gente quer falar de futebol, mas de uma maneira que a gente acredita ser correta e ser certa, do que a gente entende. Eu não entendo nada perto do Facincani, do Lê, do Soler. Eu sou mais um comunicador ali que eu vou jogando as coisas e eles vão complementando, sabe? A gente não tem, ainda bem que no nosso canal a gente não tem essa vaidade. Porque o cara que está assistindo, ele quer isso. O cara que está assistindo, você fez essa pergunta agora há pouco, ele conhece a voz maravilhosa do Boldaquian na rádio, a voz mais legível do rádio brasileiro, só que ele não conhecia esse rostinho lindo, aqui, esse sorrisinho lá. A relação muda, né? Agora ele conhece, ele quer ver quem é esse Leandro Boldaquian, que, cara, há 10 anos ele ouve o Márcio Bernardes mandando um uau pra ele, falando uau, jacaré. Agora ele sabe, entendeu? O Facincani, ele viu o Facincani de terninho lá, não dá pra falar entrado. Porque... Dentro de uma, né, entre aspas, uma jaulinha ali, né? Sim. Porque tem uma função ali, né? Ele não pode sair daquilo. Porque é aí que é o detalhe interessante. Porque eu acho que dá uma liberdade muito grande pra gente, essa questão de você ter uma coisa segmentada sua na internet, você, entre aspas, quebra alguns paradigmas que você encontra dentro de uma grande organização. E aí, indo para a sua pergunta, o jornalismo hoje, para mim, ele é uma profissão no Brasil totalmente em descrédito. Tá. Infelizmente, porque existem muitos bons jornalistas, mas existe uma galera que vem aí com interesse, com qualquer outra coisa que não fazer jornalismo, porque o que eu penso é você tem que trazer uma informação, e aí você na tua casa tem a sua opinião, o Costa tem a opinião dele, não nada tendencioso. Quando e é uma coisa de jornalismo. Jornalismo, né? É uma coisa que hoje em dia não tem. Você não tem. Você tem muita tendência, seja lá qual for o ramo. Tem que sempre futebol, política, sempre enviesado, né? Porque você como formador de opinião, você não pode ter um lado. Você tem que trazer a notícia. A notícia é essa. Ou não pode esconder a notícia e nem transformar a notícia. Então, hoje, eu vejo o cenário brasileiro, tá? Porque eu estou aqui no Brasil, não sei como é que é fora, uma profissão em descrédito, e eu gosto muito dessa área de comunicação. Então, assim, o que você é hoje? É um comunicador. Tá. Se você precisar comentar, comenta, se precisar apresentar, apresenta, precisar reportar, você reporta, porque aí você consegue... Né, só que você tem uma formação para isso, assim. E hoje, assim, eu acho que hoje tem gente que tem um talento meio natural, né, para poder fazer, né? Você pega uma molecada que cria lá um canal, teve, né? E tem assim, tem um dom natural ali para comunicar. Mas aí na hora que a gente pega, tal, eu sei comunicar, mas talvez na hora de eu passar uma informação ou de eu apurar, talvez o cara não tenha essa... Então, tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não consegue passar. Então, mas aí é isso, assim, e aí a gente vive uma era meio rasa, né? Assim, então é só informação pela... Informação não, né? É a opinião pela opinião. A não ser que seja um jornalismo investigativo, que o cara traz aí, que ele vai atrás, sei lá, 3, 4 meses levantando coisa tal, e fazer... E eu acho que esse é o jornalismo que eu bato palma. O investigativo, que o cara vai atrás e fala com um, fala com o outro, monta uma baita de uma matéria. Só que se você for ver ainda, assim, os que saem são com algum intuito. Eu não consigo ver
alguma coisa que você vá realmente ter partido, não, alguma coisa que foi vazada, foi dada, foi uma coisa que com alguma intenção. Tem sempre entendeu? Tem sempre um viés com alguém atrás para prejudicar alguém. Então, assim, eu entendo que você, hoje, na minha cabeça, eu acho que é muito mais... eu vejo a minha vida muito mais indo para esse lado mais na comunicação mesmo, de passar, discutir, conversar, trazer, do que propriamente outro tipo de coisa, tanto na rádio quanto no canal. Assim. E é por isso que eu volto, que deveria ser algo técnico, para você aprender as técnicas, para você aprender o lead lá, o que, quando, como, onde, para você fazer um formato em que você vai, de fato, trazer uma coisa... Assim como se a gente pegar que nem você vai, vou começar a criar conteúdo para a internet. Aí você tem uns cursos ali para te dar dicas sobre isso. Sim. De repente poderia ter um curso técnico de técnica jornalística, né? Sei lá, para poder ajudar quem quer fazer isso. Né? E pode ter certeza que você vai fazer o curso, na hora que der o primeiro REC, você vai sentir o frio na barriga, e é normal, absolutamente. Mas aí você vai estar com mais bagagem para encarar o momento de você dar o primeiro boa noite. Sim. Você entende? Sempre vai ser. Sempre vai dar uma dor de barriga. A gente falou no Casé, mas o Casé é um cara que tem formação, né? Que trabalhou no esporte interativo um tempão, assim. O cara tem um talento, né? Um carisma ali que é único, mas ele tem formação. Assim. Não é um negócio também assim, não é do nada, né? Assim, né? Então, carisma, acho que é uma palavra que... E aí, carisma não se aprende, né? Carisma não tem Exato. curso de carisma, né? Então, Exato. E quem não tem que tentar andar com quem tem. Você entendeu qual que é o negócio? Passa por Bluetooth, né? E aí, assim, voltando nessa coisa de qualidade e quantidade, assim, né? E aí tem muito essa coisa da métrica da vaidade, né? Ou a métrica a vaidade que eu digo na internet são os números, né? Eu tenho X milhões de seguidores, eu tenho os likes e tal. E como é que vocês olham isso, assim, hoje, na hora de produzir conteúdo mesmo, assim? Porque é difícil, assim, porque é óbvio, né? Vocês querem dar qualidade, mas a quantidade também é necessária para manter vivo, né? Assim, como é que se equilibra isso no dia a dia? Quer falar? É uma dificuldade, assim. Eu vou te falar que não ligar para os números, eu vou estar falando que eu vou estar mentindo. Eu ligo, óbvio que eu ligo. Óbvio que eu quero crescer, óbvio que eu me preocupo com quantas pessoas estão na nossa live. Se em comparação você faz, semana passada tive tanto, vou fazer de novo, vai dar certo. Aí não dá, aí você já fica, não deu. Aí na outra semana você já vai sem expectativas. Então é normal, eu acho que isso faz parte de qualquer trabalho. O saber lidar com isso que é a parte mais difícil, que se você estiver fazendo para 10 ou para 100 mil, você tem que estar lá fazendo o seu papel, e eu acho que a gente alcançou isso já. A gente tem ali nossa equipe, a gente faz ali nossa escala, cada um tal, e crescendo de forma orgânica, e acreditando no processo, que é assim, a gente está fazendo um negócio que é para o longo prazo, já está virando muita coisa esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu algumas coisas importantes aí, e que dá uma base para você continuar. Acho que é legal, se vocês quiserem comentar um pouco sobre, assim, como é um canal muito segmentado, né? Como é que as marcas lidam com isso, assim, né? Na hora de procurar um canal segmentado, o que elas buscam, assim? Então, e eu acho que tem esses dois lados, eu sou um pouco mais desprendido disso, mas também vou mentir se eu falar que eu não ligo para os números. A gente conversa, a gente fala, tava com 1000 e poucos em tal momento, hoje a gente tava com 700, a gente sabe... Putz, só 400. E aí tem uma coisa que também vocês também dependem do time, né? Com certeza. Do que o time fez ou não, né? Para poder criar. Não é um pouco, claro, tem o trabalho de vocês, mas também é o que vocês têm de conteúdo para passar. A gente percebeu que uma crisezinha. Uma crise ajuda. Dá uma ajudinha. Ainda mais no Palmeiras. Uma crise ajuda, clube, cara. né? É impressionante, cara. As pessoas consomem demais. O Palmeiras perdeu, o que é muito raro. O Palmeiras perdeu. Nossa live bomba. Você viu a nossa dificuldade. Duas vezes num semestre foi os canais segmentados dos outros times. Vou citar um aqui que eu tive com ele, fiz um jogo Palmeiras e São Paulo com ele, o Barolo. Gente boníssima, cara, uma pessoa da melhor qualidade, assim, também é jornalista, a família toda é palmeirense. Mas ele é um cara que se criou na crise do São Paulo, no momento ruim do São Paulo, porque ele é um cara que critica. Ele tem uma ética dentro da crítica dele, ele sabe muito de futebol, só que ele pegou o consumo de quem?
do palmeirense, do corintiano. Eu tenho um monte de amigo que assiste. Oba, hoje eu quero ver o Barolo, pra ver ele sentando o rei. Mas aí ele achou E ele é um ótimo comunicador, porque ele fala, ele xinga, ele tem umas expressões muito boas, ele não gagueja. Então você acompanha porque é uma atração. É uma atração. Então é isso que nem uma febre que esses reacts que tem. Eu acho isso meio esquisito, odeio. Assim, pra eu falar odeio. uma palavra. Eu acho que é efêmero, eu acho que é uma coisa momentânea. Eu acho esquisitíssimo, assim. Porque você tira o melhor do ser humano, cara. Você tira a emoção do ser humano. Só que tem muita visualização, cara. É muita visualização. Assim, e você é uma exposição ali, né? É uma opinião pessoal, mas assim, eu acho complicadíssimo. Eu compartilho. Mas é um viés. Assim. É um viés. Mas aí eu volto para a sua pergunta agora também do nosso canal. A gente não quer esse tipo de visualização, você entende? E aí as marcas, elas também, tem marca que quer isso, tem marca que não quer. Hoje nós temos um parceiro bem bacana com a gente, que assim, ele não tá tão preocupado com os números. Claro que todo mundo quer. Não, se tem, no final do dia tem. Mas tem a coisa do que o Lê falou bastante, que é o seu orgânico, né? A longo prazo, né? Pensa no crescimento a longo prazo. Ele quer, cara, o que a gente tem para falar. Ele quer o Lê, ele quer o Facincani, ele quer o Soler. Ele quer associado a essas opiniões. Né? O que é difícil, tá? Não é tão simples assim. Porque a maioria hoje que busca as coisas, eles querem números e não importa muito a questão toda. Então, assim, acho que pelo fato de ser segmentado, né, é uma dificuldade ainda, porque tem empresas que não querem expor a marca com medo de que o corintiano, o São Paulino, não vai consumir aquele produto. Mas, ao mesmo tempo, você tem alguns segmentos que não se importam e até optariam por fazer em canais. Porque eu acho que isso é uma estratégia de assim, quando hoje as marcas buscam muito essa coisa da segmentação, do nicho, né? Porque é isso, assim, às vezes é melhor você ter 1000 pessoas assistindo uma live que 500 vão estar engajadas do que você ter consumidores, né? Do que você ter 2 milhões e 1000 estarem engajados. Assim, percentualmente é muito baixo. Então é uma estratégia de uma marca pegar 5 canais segmentados do Palmeiras, pego 5 do Corinthians, 5 do São Paulo, 5 do Santos e faço uma ação e eu impacto ali os... A gente ainda está correndo atrás disso. Mas assim, acho que quem fez isso, não sei se está fazendo ainda, mas algumas dessas empresas de bet, de apostas, algumas fizeram, né? Fizeram segmentado em alguns canais, assim. Nós estamos com um bet. A parceria que eu estou te falando é um bet. Você pega todos os torcedores ali, é uma estratégia. Você pega... o que o Corinthians não vai achar? Não vai achar nada, porque você está em um do Corinthians, você está em um do Santos, você está em um do São Paulo, do Flamengo, do Vasco e um do Palmeiras. E essa bet escolheu a gente para ser o do Palmeiras, entende? Por N motivos, não só pela visualização. O nosso engajamento é muito então, porque é isso que eu estou dizendo. Muito bom. Assim, a gente tem o número. Se a marca olha engajamento, então é um outro olhar que ela tem que ter, e não só a visualização. Inclusive, a gente recebe várias ofertas, né? A gente está com uma e recebemos várias. Sexta-feira, semana passada, fizemos uma reunião. Só que o cara estava preocupado muito mais em números. Né? Então, assim, não é o nosso, cara. A gente é uma outra. Tem quem seja aí. Se quiser, eu até faço meio campo e passo para os outros, porque também acho interessante isso. Nós fizemos agora, no dia 12 de junho, comemoração dos 30 anos do título de 93. Nós fizemos no nosso canal uma collab com outros canais e foram vários parceiros de outros canais lá com a gente. Né? No fundo, a gente está correndo todo mundo para a mesma coisa. A gente fomenta um segmento específico. E aí a gente fala para o público e fala para as marcas, né? Fala assim, tem para todo mundo, a gente está correndo pela mesma coisa e isso fortalece. Agora, esse ecossistema, assim, eu acho que o Palmeiras, claro, né? A gente como palmeirense vive muito o Palmeiras e conhece ali esse ecossistema de conteúdo do Palmeiras, essa mídia palestrina, né, que a gente diz. Vocês têm conhecimento dos outros times, assim, tem esse ecossistema, assim, também? Ou menos, assim? Tem, e se você for pegar, tá crescendo cada vez mais. E com pessoas, claro, tem torcedores que fazem também, muito react. Então, mas tem uma migração de jornalista bastante agora. Muito. Você tem no São Paulo, você tem no Corinthians, você tem no Santos, hoje você tem todas as caras que estão aí trabalhando até hoje em mídias convencionais e estão entendendo que a gente é a nossa própria empresa.
Então, o cara ele pode estar no canal de TV, mas ele pode estar na internet também. Né? A questão do Fábio, eu acho que é se eles têm esse... não sei se é um apelo, acho que né? não tem. Não, eu digo essa coisa de família mesmo. De, tipo, os caras estão lá no xixo todo jogo, sabe? Então a gente tem essa troca. Eu acho que os outros não. Mas isso eu acho que é característica mesmo da própria torcida, né? Nós somos meio... porque assim, eu fiz, assim, quando estava fazendo a pauta pra gente conversar, eu tô num grupo de uns amigos antigos, assim, que tem lá corintiano, santista, São Paulo, e eu fiz uma pergunta informal ali, né, como é que eles consumiam notícia hoje e tal, assim, para minha surpresa, tá muito no tradicional ainda, né, eu achei que fosse, eles seguem, assim, alguns setoristas e tal, né, tem alguns nomes, alguns blogs ali específicos, né, tem o do Corinthians é bem grande, né, o Mil Grau do Corinthians é bem grande, tem o Meu Timão é bem grande. Meu Timão, assim, se eu não me engano, é o maior portal, né? Até o próprio Corinthians hoje tem participação. Então, assim, tem esses, mas para mim é super assim, tá na nossa faixa etária ali, então tem um olhar também mais para a mídia tradicional. Mas mas eu acho que os programas esportivos tradicionais perderam um pouco a relevância do que tinham antes, né? Assim. E agora, uma coisa que tem hoje também tem uma curadoria, né? Porque tem canais, né, que eles selecionam os trechos dos programas esportivos que falam do Palmeiras e postam. Né? Então tem uma curadoria de conteúdo dos programas. Esse não monetiza, né? Mas ele tem... não monetiza? Não. Olha aí. Não. Tá. Não monetiza. Quando não é teu conteúdo... Próprio, tá. Mas ao mesmo tempo autorais, você né? tem... Você ganha relevância. Ganha relevância. Igual você separar melhores momentos depois do jogo. Mas você não vai monetizar, porque a imagem não é tua. Só que você vai ter lá 100 mil views e só automaticamente cresce. Mas, por exemplo, da Libertadores você nem pode. O Membol derruba. Ele derruba, dá ban no seu canal. O que os caras fazem eles pegam o trecho opinativo dos comentaristas dos programas e põe uma thumb chamada lá, olha o que fulano falou de tal. E aí tem muito isso, porque assim, às vezes a chamada não tem nada a ver. Nada a ver. A maioria das vezes não tem. Né? Ou então ele coloca, olha o que falou o técnico, não sei do que. O cara não falou nada. Só falou, é legal, vou enfrentar tal. Tá fora. O que tá fora? Não tem nada fora. Tem nada fora. Então Aí cabe cada um, porque nesse meio termo você tá todo mundo, entre aspas, no mesmo saco. Aí você tem que pegar lá, abrir, separar. Não, esse aqui não, e é o que a gente enfrenta, né? A gente, entre aspas, concorre com esse povo todo. O Claudinho vem pro Palmeiras. Porque toda semana vem essa história. Do não sei de quem. Porque tem essas tem quem fomenta. Nós cravamos lá em janeiro, Claudinho não vem pro Palmeiras, é informação, não vem. Mas toda semana. Porque dá clique, né? Do Arthur, nós cravamos que ele viria, acabou. Aí, não, mas ele não vem. Mano. O Costa que deu a informação da renovação do Abel Ferreira. Né? Acho que foi o pico do nosso canal, a gente voltou em 2022, lá com o Mundial, e aí veio a informação que você deu, sei lá, foi num sábado, né, que a gente subiu o vídeo. Esperei o sábado. E aí o Abel, ele assinou oficialmente depois, no outro final de semana. Foi uma semana... ele já tinha assinado. Vou deixar... mas o Palmeiras... vou deixar de escrever. Ainda não anunciou, isso na quarta-feira, tá vendo vocês mentiram, eu vou deixar de seguir o canal. A gente quieto, né? Aí quando aconteceu... E ele ia no Roda Viva, né? E aí, todo mundo esperando que lá na segunda-feira ele anunciasse. Porque você fala no sábado e na segunda-feira ele foi no Roda Viva. Foi um caos, assim. Foi um caos. E eu sei que mudaram toda a estratégia depois e seguraram justamente para isso. E, cara, foi uma semana nego batendo, mentiroso. Olivério tinha razão. Nossa. A Leila tinha razão de te demitir. Agora eu entendo. Mas lida com isso, porque você deu a cara ali pra bater, tem que segurar. Faz igual parte. Isso, qualquer coisa que um ponto fora, o Olivério tinha razão. Então, mas e aí, isso assim, essas crises, né, que tem, vamos dizer assim, quando tem essas barrigadas ou essas polêmicas, isso continua ou é um negócio que tá no outro, que nem jornal do dia? Até a próxima. Até a próxima. Daqui a pouco já fica. Você lida ali com aquilo, depois esquece. Isso eu lido muito bem, assim. Graças a Deus, a gente, barrigada, zero, né, Lê? Tem alguma? De verdade? Eu não lembro. Mas isso eu lido super bem. E aí eu até tiro sarro também e brinco, sabe? Só que as pessoas vêm nessa maldade de querer falar de uma demissão e tal. Mas, puta, hoje eu dou risada disso. Assim, cara, assim, eu comento isso com o Sakai, às vezes, assim, que o cara, eu não acho que eu não conseguiria
consegue. Não, eu acho que eu não, porque assim, você viver isso todos os dias, assim, e com essa, eu acho que eu não conseguiria, cara, porque assim, ó, eu ia pegar bode do time, da torcida, sei lá. Não, até porque o juiz apitar, não, sim, porque assim, eu tenho até essa coisa quando eu fiquei sócio do Palmeiras, por exemplo. Eu tinha uma utopia, né, uma ingenuidade que era assim, não, é uma grande família lá dentro. Na verdade. E na verdade, né, é assim, cada um por Tudo si. bem que a família briga pra caramba. Não, mas não é. Se fosse assim, mas assim, é cada um por si, assim, não tem assim. Temos cunhados lá nessa família, né? e na torcida. Sogra, e na torcida tem, né, essa coisa que, pô, tem cara que, eu não conviveria com esse cara. Sim. Apesar dele ser palmeirense, eu não vou conviver com esse cara. Então tem isso, vocês lidam muito com isso. A torcida do Palmeiras é muito peculiar. Tem uma questão de que todo mundo é contra ela e acho justo, porque realmente, de fato, na minha opinião, isso dá uma opinião minha, há uma diferenciação muito grande. No tratamento. No tratamento, mas muito grande. Eu já convivi, já vi coisas em bastidores que você vê ali que tá errado, né? Tá errado. Então, assim, é um perfil que se construiu dessa forma e talvez pra gente isso seja positivo, porque eles vão encarar a gente como se a gente for falar mal, é uma família, o palmeirense ainda briga e tal, fala mal. Eu posso falar mal. Xinga, eu concordo. Outro cara de outra família fala mal. É por isso que a torcida, quando eu vejo uma notícia, né, um conteúdo do Palmeiras num canal de palmeirense, se o cara tá falando mal, ok, assim, mas o cara é palmeirense, ele pode falar mal, né? Mas assim, é o nosso olhar como torcedor. Esses dias eu vi um cara, não vou citar o nome dele aqui para não... cita, né? Mas assim, é um comentarista desse aí, ele chamou a mídia do Palmeiras de milícia. Eu acho que eu já sei até quem é. Porque assim, eu achei pesado, né, cara, assim, por uma crítica que ele recebeu ali, mas assim, o cara quer ter, né, criar assunto. E provavelmente foi alguma coisa de Abel Ferreira. É provável, demais, assim, mas mas eu acho pesado o cara usar esse termo, entendeu? O Abel é um grande exemplo disso que a gente está falando, de que para nós acaba sendo um assunto bom, porque a gente se coloca como um protetor, como um defensor, né? Porque o que fazem com ele é um negócio absurdo. E aí tira o palmeirense. Tira o Marcos Palmeirense. É isso. Pessoa. O que fazem com ele, cara, atribuem a ele coisas muito pesadas. E acho que tem uma coisa de xenofobia. Né? Total. E aí a gente cai, né, nessa coisa do tratamento que se dá ao Palmeiras. Que se ele fosse técnico de qualquer outro time, eu acho que não teria essa proporção. Né? Recentemente, eu até usei isso numa live nossa. O Luxemburgo deu uma declaração infeliz aí, falando do Patrick de Paula, né, como o escurinho lá. Inverte, se fosse o Abel falando do escurinho, rapaz, ele estava preso por racismo. E se fosse o Luxemburgo que tivesse encarado o Caleri ali do São Paulo, é malandragem. Fechou. Tentou tirar, desestabilizar. Chamou pra ele. Então, isso existe, cara. Isso existe. Sim, é notório, né? Assim, porque uma coisa é a discussão de bar, né? Quando a gente brinca ali com o cara. Uma coisa é isso, assim, outra coisa é você levar isso para uma outra esfera, né? Já chamaram ele de tudo, que ele precisava de psiquiatra, supremacista, colonizador. Assim, supremacista é demais. Uma coisa de louco, mas é uma coisa que... É um negócio que você não pode admitir, nem se for de de qualquer ser humano, se for do técnico do seu rival. Mas um cara que tem o microfone na mão pode fazer isso. Você tem que você tem que chamar e falar, cara, isso não se faz, estamos com o cara. Sim. O hashtag fechado, estamos fechados com o cara, entende? Porque é uma coisa além do futebol. Por mais que a gente ame, por mais que a gente seja fanático e hoje seja nosso produto, e aí, né? Cara, você não pode passar o humano. E você, o humano tá sempre assim. E você desconsidera qualquer coisa de tipo, vamos aqui uma mesa redonda, a gente quer o bem do futebol. Não quer nada. Não quer nada. Todo mundo ali tem o seu lado emocional. Por isso que eu falo que ali, a única diferença do rapaz estar sentado para qualquer outro é que ele tem um microfone na mão. Agora, assim, não age muitas vezes como a responsabilidade da faculdade de jornalismo. Não, eles pegam. E aí pega, porque assim, tá falando de um tema que é isso, né? O futebol é uma paixão, né? Mexe com paixão. E aí, quando a gente traz para esse tema, né, de estudar, para fazer, o futebol é assim, todo mundo que acompanha, você tá apto a falar, né, a sua opinião ali, né, sobre isso. Né? Então, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Como diria Milton Neves. Não existe essa
efervescência toda contra político que rouba. E nem com nenhum outro esporte. E nem com nenhum outro esporte. Por causa desse tipo de discussão. O cara hoje, o Abel, técnico do Palmeiras, ele hoje é mais alvo do que qualquer político corrupto. E não existe essa pressão toda da mídia, que deveria ser. Não, a gente tem todo dia um monte de gente falando um monte de besteira na internet e não tem essa comoção que se tem às vezes numa temática dele. Mesmo a gente, e aí é um assunto que a gente tem que tratar, o do Vini Júnior e o racismo. O que a FIFA faz, cara? Por que esses caras estão com o microfone, metendo o pau na Abel, não usam a mesma força, né? Essa mesma força para combater um negócio maior. E não é porque é brasileiro, aí é que eu falo. Porque não foi só, já aconteceu com outros jogadores, assim, essa com o Vini eu acho que extrapolou, porque foi uma sucessão de coisas, mas acontece sempre, né? Isso vem pra sociedade, cara. Acontece sempre, e reflete, né? Não adianta pôr um petzinho contra o racismo, não é só isso, 1 minuto de silêncio, não é só isso. A FIFA tem que ir em cima da La Liga lá, e falar, ou isso acaba, ou vocês vão ser punidos severamente. Então, mas é que aí você tá, isso, assim, é branco falando com branco e eles sentem de outra forma, né, cara, isso aí é... Então, mas tem que abrir. Mas tem que abrir, assim, tem que discutir. E aí, assim, puxando esse gancho, assim, da responsabilidade, né, do cara que tá com o microfone e tudo, hoje a gente tem cada vez mais essas grandes figuras, né, saindo, né, dos veículos tradicionais e indo para a internet e se assumindo, né? Sim. Então, assim, vamos citar o Galvão Bueno. Assim, sempre todo mundo soube que ele era flamenguista, mas ele não abria isso, né, ali na transmissão. E hoje ele pode, né, no YouTube, falar que é flamenguista e dar a opinião dele sobre o Flamengo e tal, e que tem um baita peso por ele ser quem é. Vocês acham que, assim, isso é o caminho mesmo? Vai dar mais oportunidades? Ou é uma bolha que daqui a pouco não tem mais espaço para tanta gente querendo falar disso? Eu acho que você tem que estar preparado, né? Se você optar por continuar numa mídia convencional e ir para... Você tem que estar preparado, porque qualquer coisa que você fala contra ou a favor é porque você é clubista. Então, hoje a discussão, até lá na rádio a gente tem demais essa discussão, até em cima do Abel. Eu dei um argumento a favor do Abel e outra pessoa deu um argumento, aí vira isso, você falou porque você é palmeirense. Eu falei, então você falou porque você é São Paulino. Você vai ficar nisso a discussão? Então, mas aí vou acabar a discussão, né? Aqui não tem discussão, então ou você traz elementos e aí cabe a cada um saber lidar com isso. Eu não defendo... Mas talvez você tenha falado porque você é palmeirense, talvez ele tenha falado porque ele é São Paulino. Mas eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvidas, mas assim, se você quer de repente trazer uma discussão do lance do Abel lá com o Caleri, eu não vejo nada de errado. Eu acho que é um artefato que ele teve para desestabilizar o adversário. Mas será que a gente teria esse mesmo olhar se fosse o técnico adversário? Então, essa é a questão. Então, né? Do ponto de vista do adversário, não. Só que aí vira uma decisão. Você está falando que você é palmeirense, então não tem discussão. Assim, porque eu particularmente não concordo com o que ele fez. Assim. Acho que não dá. Ele não pode fazer aquilo, né? Assim, não faz parte do jogo. Não, eu acho que ele não precisa. Mas ele não precisa. Ele foi punido. Não, então, ele foi punido. Não, foi punido assim. Então, mas aí a gente cai nessa discussão. Porque aí, é isso que eu queria aprofundar um pouco mais, assim, porque aí a gente não tem mais meio termo, né? Assim, não tem mais meio termo. Porque, então, hoje pro cara... Hoje, os comentaristas que permanecem nos programas mais tradicionais da Sport TV, ESPN e tal... eles ainda tentam se manter... Eu acho uma hipocrisia. Não, assim... E a maioria é jogador. Não, mas tudo bem, mas eles estão ali nessa posição. E talvez para se manter nessas mídias, vocês acham que o cara tem que se manter neutro? Ou vai talvez chegar um momento que os caras vão abrir ali, não, tá, você é o corintiano, você é o palmeirense, e se discutam aí sobre eu acho que para o jornalismo esportivo isso foi a melhor coisa que a internet trouxe. Desmascarar, a pessoa poder ser quem ela é, cara. Não ficar fazendo joguinho. Todo mundo torce pra alguém, né? E a gente já sabia, era não torce. Mas assim, então, no futebol não dá pra ser neutro. Não tem opinião neutra. Vocês acham que não tem opinião neutra? Eu acho que não existe opinião neutra em nada. Então vou reformular assim. Não existe análise, então. Se analisar não é neutro. Não, pode. Isso que vai diferenciar na mídia convencional o bom do ruim. Tá. Eu gosto de futebol. Tá? Eu gosto de futebol. Se eu assistir um jogo,
E como já fiz várias vezes, de elogiar Corinthians, de elogiar São Paulo, eu elogio, não tem problema nenhum. Se eu vi, eu achei que foi legal, eu vou falar. E se eu falar que não foi, que foi uma porcaria, não é porque nesse caso eu sou o palmeirense. E aí, só que as pessoas vão achar isso de mim, só que eu sei, eu vejo lá, falo, pô, jogou muito bem, teve estratégia, pô, o cara lá jogou muito, eu gosto de futebol, eu gosto da coisa bem jogada, do talento, então eu sei reconhecer quando o cara do adversário vai bem, isso eu sei fazer, isso eu faço no meu trabalho, onde eu sou chamado, onde eu tô lá numa mesa de debate, ali, pode ter certeza que eu vou falar o que eu quiser, assim, sobre futebol. Então, eu tenho, graças a Deus, eu acho que eu consigo ver um jogo legal, eu consigo, saber quem foi bem, quem não foi bem, e eu acho que quem gosta do futebol deveria partir para isso. Não sei se todo mundo é assim, não sei se a maioria opta realmente pelo coração e não admite que o técnico é muito bom e que o que ele fez, ele mudou um cara ali e tal. Não, se você tá sentado numa mesa de debate, você tem que analisar com olhos neutros o que foi o jogo do Corinthians, o que foi o jogo do São Paulo, e tudo bem, tudo certo. É sua opinião. Se foi uma porcaria, você fala, foi ruim. Se foi bom, você fala, não, foi bom, jogou bem. Isso é legal porque você, viajando um pouquinho, você hoje não está na mão de uma grande mídia para dizer para você quem é ídolo e quem realmente é craque, né? Talvez vou pegar anos 80 aí, é polêmico, né? Mas vou pegar anos 80 aí, talvez os craques da seleção de 82 ali não fossem tão craques como foi colocado para nossa geração, sabe? Talvez, e aí... Tem um verniz maior, assim, né? Vai me xingar, mas o Sócrates, será que foi todo esse craque que falam que ele era? Será que se naquela época tivesse uma discussão onde os jornalistas que comandavam as mesas redondas ali pudessem realmente dar opinião sobre o Sócrates ou não? Tem até um comentário icônico do Saldanha, se eu não me engano, quando ele perde o pênalti, que o Saldanha, tudo bem, fala algo que não deveria falar, mas será que o Zico seria esse, nossa, o Zico é abaixo do Pelé, o Zico será? Sabe? Hoje a gente tem muito mais essas possibilidades de discutir Cristiano Ronaldo ou Messi, sabe? Será que o Veiga joga tudo isso? Você tem muito mais informação, a gente vê todos os jogos, vê os lances, né? Você tem voz. Todo mundo tem essa discussão é mais aberta. Né? Você tem voz. Assim, a gente também vive um outro momento de futebol, né? Assim, mais físico, mais... é isso, tem mais marketing, tem mais tudo. Né? Existem dois futebols, né? Existe o futebol do apaixonado e o futebol do crítico. Eu sou apaixonado, mas eu sei olhar crítico. Eu sei, o Roger Guedes joga pra cacete. Vou falar pra ele, não joga nada porque é 10 do Corinthians? Não. Não joga. Como que o cara não joga? O cara joga pra caralho. Desculpa, pra cacete, joga muito. Sai de Pampi. Desculpa. O Dorival acertou o São Paulo. Não vou falar porque não, acertou o São Paulo. Então, mas aí é uma discussão de quem gosta de futebol. E ali, né, uma coisa é a zoeira de bar, né? Outra coisa é quando você senta pra discutir. Mas é claro que a gente vai ter sempre um olhar enviesado, né? Pro nosso time, né? Porque é paixão, né? Claro. Você quer falar mal, eu posso falar, não você, né? Mas assim, acho que... difícil. Não, assim, porque é isso, assim, o futebol vai ser sempre polarizado. Tênue vai ser sempre polarizado, né? E aí, puxando, assim, um outro tema, assim, só para não perder, puxando um pouco, né, pro lado de publicidade e tal, eu queria saber, assim, pessoalmente, vocês dois, assim, como é que vocês lidam, né, com publicidade na internet? Assim, é uma coisa que eu sempre discuto muito. Hoje a gente tem essa coisa da privacidade, né, dos nossos dados serem compartilhados e tudo. E na indústria, né, de mídia isso se discute muito para dentro, né? E uma coisa que eu sempre defendo é que o usuário, né, quem usa na ponta, tem que entender como é que esse fluxo de internet funciona, por que ele recebe publicidade, para que ele concorde ou não com aquilo, né, para a coisa ser mais transparente. Vocês no dia a dia, assim, como consumidores de internet, tudo, né, o Leandro com filhos agora, né, como é que vocês lidam com publicidade na internet e como vocês e o consumo de redes sociais, assim, tem uma dependência disso ou não? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu diminui bastante, assim, até por conta disso, de não ter tanta troca, né? Você bota lá uma opinião, você já tem uma loucura de não que me atinja, mas eu já fico com um pouco de preguiça, assim, para administrar, tanta coisa para pensar, e filho pequeno, e a vida louca.
Então eu dei uns 3, 4 meses para cá, eu diminui bastante as minhas interações com a internet, com as redes sociais, né? Vejo algumas coisas, mas palpitar e ficar falando mesmo só quando é alguma coisa que eu vejo de forma relevante. Mas eu acho algo totalmente importante, né? Caminha muito junto com o conteúdo, junto com... A publicidade, ela é algo que se você mas vocês se incomodam, vocês clicam, é uma coisa que vocês usam a favor? Não me incomodo, de forma alguma, entendo que seja muito necessário, né? E acho que se puder fomentar isso e valorizar, eu acho que tem que ser feito, porque a gente pode querer o máximo aqui, podemos viver num mundo maravilhoso dos views e tal, mas se você não tem nada, nenhum parceiro, nada, o que a plataforma te oferece, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter É o que paga a conta, né? Faz a roda girar. Você precisa ter uma parceria, você precisa ter alguma coisa forte, e aí eu acho que a publicidade, ela caminha muito junto com a comunicação. Muito, assim, muito. Eu acho que faz parte, mas eu acho que ainda é um modelo muito engessado. O modo que chega, eu acho que é um pouco incômodo, sim. Claro que a gente entende que faz parte. Não, mas tem uma saturação, né, de formatos e tudo. Né? Não, e acho que ainda está muito engessado. Eu acho que ainda a publicidade, não apareceu esse gênio ainda, porque o cara que conseguir isso é um gênio. Né, porque o gênio é aquele que ele consegue, cara, fazer o óbvio que ninguém tinha visto. Uma forma que isso encaixe melhor com o conteúdo, né? Eu tenho consumido, diferente do Lê, eu tenho consumido muito mais agora. Eu não interajo, não sou de ficar interagindo, mas eu tenho consumido muitos vídeos curtos, os reels, porque vem das coisas, né? Vai jogando aquilo que você quer ver. E até para aprender, né? Assim, acho que é importante para aprender o que estão fazendo ali tudo. Né? Sim, porque você tem que ver o que está acontecendo para você tentar correr atrás, né? Mesmo que não seja o seu perfil, mas você tem que estar ligado no que está acontecendo ali. E eu acho que ainda é uma forma muito grosseira que essa publicidade chega para você, né? Não me incomodo também não, porque eu entendo, pô, você tá vendo na televisão, a gente é do tempo em que surgiu a TV por assinatura, a TVA e tal, você contratava aquilo ali para não ter publicidade. Hoje o que mais tem menos, né? A TV fechada, hoje o que mais tem é publicidade. Né? E hoje os próprios streaming, né, que estão abrindo planos mais baixos para ter publicidade ali dentro. Porque assim, porque a conta, se a gente pegar, não paga a conta, assim, né? Essas grandes... mas eu concordo, assim, acho que tinha que valorizar mais aquele espaço do que... Porque tem site que a gente entra que você não consegue ler o conteúdo. Poderia de tanta publicidade. Poderia participar de algo de conteúdo, né? Esses conteúdos que, cara, é pegadinha para você fechar o negócio e abre. Como é que você vai consumir? Você vai ter simpatia por uma marca que, cara, que faz tá te falando, fecha, você vai lá fechar e ela abre o negócio. Não quero isso, né? Isso é antipublicidade. Força, né? Porque... Pelo clique ali, você já, se você é direcionado, você já tem lá um percentual. E essa questão de privacidade, assim, vocês sentem isso, assim, de compartilhar os dados? Vocês têm essa preocupação? Eu tenho. Como é que mas vocês cuidam disso ou tá só no ar, assim? Não, eu tenho cada vez mais tentado cuidar mais e mais disso. Ter muito receio com isso. Pisar em ovos, eu acho muito complicado isso, né? A gente vê aí o que já aconteceu em eleição americana, cara, é um negócio gigantesco. É um problema para mim. Esse talvez seja, a privacidade seja o grande problema da internet. E aí volta para aquela discussão de as plataformas têm essa responsabilidade, não tem, como que vai tratar disso? É uma coisa que vai levar alguns anos para que a gente consiga... as leis também, por exemplo, precisa ser transparente, né? Por que que tô compartilhando aqui meu dado porque eu quero usar essa plataforma, é uma troca. Mas o que vocês vão fazer com isso que eu tô te compartilhando? É isso que tem que se tornar cada vez mais transparente. Comigo, porque aí... que eu sou para vocês? Eu não sei se é curioso ou não, mas conforme isso foi acontecendo, a gente recebe muito mais... coisas de... personalizadas, né? Não, personalizadas e coisas, como é que fala? Golpe pelo WhatsApp. Sim. Tá muito mais. Antigamente não tinha isso. Você começa a compartilhar e vem lá o negócio da Claro, vem assine aqui e tal. Da onde que o cara achou seu telefone? Tipo, O cara pegou meu telefone. Então, assim, você percebe, eu pelo menos percebi que você vai lá usar todos os cookies lá, sei lá o quê, você vai, bota, você faz isso, aquilo. E aí eu comecei a perceber que vem muito mais
Quando você, agora, SMS lá, clique aqui, você ganhou, não sei o quê. Que a gente não lê, né? Tudo que a gente aceita, né? Então, assim, eu acho que isso daí aumentou demais a questão dos golpes que rola na internet. A cada 20, 30, se o cara conseguir já é um lucro. E consegue, né? Pelo que a gente vê relatos aí. Não, assim, é aquilo, né? Que nem um cara que tá vendendo algo, né? O cara vai tentando pra alguém, ele vai conseguir. Tem coisas bizarras. Nós abrimos o CNPJ pro canal, né? Eu abri o CNPJ, eu recebi a inscrição estadual, a enxurrada que eu recebi de escritórios de contabilidade para cuidar do seu CNPJ é um negócio. Isso é bem preocupante, né? Então, você fala assim, caramba, exposto, né? Bem preocupante, não poderia, né? Não, né? A não ser que você concordou com isso, mas aí tem que ver. E aí, quando acontecer alguma coisa de verdade, você não vai acreditar. Não, é verdade, pode clicar, não é vírus. Mas como é que eu sei? Não é. Eu acho que esse é o grande calo da internet, tá aí, na privacidade. E aqui, para a gente ir para os finalmente aqui, polêmica? Não. O cara quer polêmica. Quero cortes. Quero ver. O cara desfaz tudo que ele falou até agora. Quero qualidade. Não nos preocupa, a gente não se preocupa com isso. Briga. Lembra o que eu te contei do Lê? Fala agora. Assim, seria até um parênteses assim, para também falar com o Costa, assim, o Costa, além de comunicador, tudo também é cozinheiro, dono de bar, né? Maravilhoso. Um empresário aí do entretenimento. Não me esqueço até hoje daquele macarrão que você fez na chegada de Dubai, 4h30 da manhã. O que tem lá? Tem chimé de manteiga, meteu o macarrão no top. Depois de passar no aeroporto de Madrid. Puta. Que viagem maravilhosa. Mas assim, falar um pouco sobre a pandemia, né? Assim, acho que tem dois efeitos. Assim, acho que o efeito, assim, o Lê que vinha, né, dessa mídia tradicional ali, cobrindo os times, assim, qual foi o impacto da pandemia disso, né? Como é que você qual foi a sua relação com isso assim na hora que veio, e o Costa falou um pouco da experiência do bar ali, né, que tava ali, o negócio estava começando a pegar e veio a pandemia. Eu até uso o case do Dom Xixo lá numa aula lá, né, que eu te mandei, assim, vocês comentassem um pouco dessa experiência assim de vocês, pessoal e profissional, assim, com a pandemia, né? Assim, a questão do rádio, ela é curioso porque, entre aspas, ela é uma das profissões que não para, né? Você pode perfeitamente botar playback de música, mas tem que ter um locutor, para desanunciar, para fazer horário, para comandar a mesa. Então, você tem que ter uma pessoa. E assim como o pessoal da linha de frente, os médicos e que trabalharam insistentemente, o radialista a gente também, para prestar informação, porque tinha muita gente em casa, tinha muita gente, né, porque eu percebi muito isso depois de um tempo. As pessoas, às vezes, elas não querem nem ouvir o que você tem para falar, elas só querem uma companhia. Elas só querem do rádio, né? te ligar ali e fazer... Não, mas assim, às vezes eu ligo o rádio só para ter alguma coisa falando. Só para ter alguma coisa. Eu, no carro, por exemplo, eu não escuto música. Eu gosto de alguém falando alguma coisa comigo. Dando notícia, falando de política, de fofoca. Uma entrevista. Uma entrevista, exato. Então, isso ficou muito latente na época da pandemia. Então a gente fazia um revezamento muito grande de profissionais, sempre um, máximo 2, e não parou. A gente não parou. A gente continuou com os programas, sem muito o que falar, mas preenchendo nossa grade. Muita gente ficou remoto e ainda não voltou 100% e nem vai voltar, porque a pandemia foi um divisor de águas. Na questão clube e imprensa. Tá. Muita gente fechou os treinos e ninguém quer mais voltar a abrir. Muito por conta do momento. Deu certo, ficou ali, tudo bem, vamos ficar tal. A gente já tem a nossa TV, vamos fornecer aquilo que a gente quer e que para muita gente tá bom. Sim. Os mais apaixonados vão dizer, mas isso não é jornalismo. É um tipo de jornalismo, pode ser o chapa branca, mas é uma comunicação. Sim. Comunicação do clube. Né? É a comunicação do clube. Se você não quiser, você vai procurar as outras. Sim. Mas o clube optou por isso. Eu, pensando na imagem do clube, é menos desgaste, é menos problema, é menos... Porque hoje em dia, mais por controlável, exemplo, né? você tá num treino lá, o Navarro perde um gol no treino. Aquele corte viraliza? Perde um?
Não, tô dando um exemplo. Ou tem uma discussão, tem uma discussão, lembra? O Felipe Melo deu uma entrada num cara da base lá uma vez. Pronto, acabou, nunca mais ninguém entrou no treino. O Roger Guedes, que você... da briga que ele será teve. Que teria ganhado a proporção que ganhou? Então, olhando pro lado do clube, eu vejo que não é interessante. Não é interessante. E eu não sou corporativista aqui de falar, nossa, mas como é que eu vou para... Não, se eu fosse do clube, eu faria a mesma coisa. É lógico. Faria a mesma coisa. Então, assim, mudou a relação. Então, cabe a nós, a gente se adapta do jeito que tá agora, e o clube se adapta e fica tudo bem. E eu acho que foi um período difícil para todo mundo, né, questão pessoal, mas pra gente funcionou como uma companhia mesmo. Você ia pro ar com aquela noção de vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, por mais que não vou resolver o problema de todo mundo, mas eu vou tentar ser uma pessoa agradável para... Teve um papel importante ali. Eu acho que teve. Né? Eu acho que teve. Legal. E te bateu, você pessoalmente profissional, assim, mudou algo assim na sua postura como profissional? A empresa, assim, essa coisa de você fazer um conteúdo de longe e tal, isso mudou? Eu acho que a gente percebeu que dá para fazer algumas outras questões. Era mais engessado. Era mais engessado, existia um prego, não, você tem que fazer aqui no estúdio e tal. Hoje, se você bobear, você consegue uma conexão boa, você tem equipamento que te deixa dentro do estádio praticamente, né? Aquele aparelho que você falou que eu entrei no carro, no meio de Dubai, lá um carro com som de... Parecia que eu tava no estúdio. Então, hoje com 6 pessoas, a modernidade hoje te traz coisas. Então, uma câmera, um fundo legal, tal, você consegue fazer. Então, abriu uma perspectiva muito grande para outros profissionais poderem fazer também. Gente que mora em Atibaia, em não sei onde, podem participar normalmente. Sem queda de qualidade. Né? E o Costa, acho que assim, você teve uma experiência de narrar jogos, né? Sem torcida no estádio, né? Que eu acho que isso foi, né, um negócio, putz, pro resto da vida, né? Para contar isso. Ainda, né, com título, com tudo, assim, e a experiência do próprio bar mesmo, assim, acho que aí a gente trazendo, né, para um lado, para um outro lado, como é que foi esse momento, assim, né, que a gente não sabia muito o que ia acontecer ali, né, como cara, é que... Para mim é difícil falar. E tem marca ainda até hoje, assim, como é que... Essas rugas, esses cabelos brancos. Não só 25 anos, olha como eu tô. 25 anos de Turiaçu, né? De xixo, de bar. Cara, pra mim é difícil falar de pandemia sem me emocionar. Me emociono mesmo. Porque eu tenho que falar do Palmeiras, né? E aí, a gente que é apaixonado, a gente que fez, né? Não faço mais loucuras pelo clube e tal. Eu sempre carrego uma coisa que meu pai faleceu assistindo o jogo do Palmeiras. No velório, meu tio mais velho falou, tá vendo? Como se aquilo fosse culpa, o jogo. Não, aconteceu durante o jogo. Eu sempre carreguei isso, cara. E na pandemia, o Palmeiras foi meu pai Meiras. Tanto financeiramente, e eu sou muito grato ao Maurício Gagliotti, que me colocou para fazer os jogos, o que para mim não fazia sentido. Eu mesmo contestei, eu falei, mas assim, eu sou locutor do estádio, eu falo com a torcida. Quem, né? A torcida não tá aí, o que eu vou fazer? E foi quando o meu trabalho ganhou mais notoriedade ainda, né? Porque você estava na sua casa ouvindo, o Lê, né? E a minha voz ali, de alguma forma, fazia você sentir lá. Eu recebi tanta mensagem assim, cara, tô me sentindo aí, pô. E comecei a pôr o som da torcida. Então, assim, a gente que vai em estádio, a gente sabe mais ou menos a hora que a torcida vai cantar o hino, no final do primeiro tempo. Ali eu comecei a tentar fazer isso, sabe? E foi o que me ajudou, porque o Palmeiras me ajudou financeiramente. Foi daí que eu consegui pagar o meu aluguel, a minha moradia, para conseguir continuar morando lá, porque senão teria que voltar para casa da minha mãe. Não que seria um demérito. Mas não, sim, mas legal, tá né, seguindo cara? A vida, né? Conseguiu. Então isso me ajudou demais e também, cara, a passar pela tristeza do momento e todas as preocupações que eu tava com os títulos que o Palmeiras ganhou, com aquele momento maravilhoso. Trouxe um alento ali. Né? Para nós que somos torcedores, aquilo foi a minha alegria no momento muito... Nesse momento, cara, e foi um momento muito cruel para mim, assim, como empresário, eu vi tudo indo por água abaixo. Eu tinha acabado de subir, né, um patamar, crescer, sair de um bar menor, ir para um bar grande, um bar que estava ganhando muita projeção, muita visibilidade, estava com um faturamento legal, mas eu estava pagando ainda. E aí veio, eu lembro até hoje, quando veio, ninguém sabia o que era aquilo,
e veio a notícia que ia fechar. Por 15 dias, né? Por 15 dias. Eu já fiquei desesperado, porque eram 15 dias em que eu tinha acabado de comprar estoque, principalmente de cerveja, porque teríamos um Palmeiras e Corinthians, tanto que quando volta a pandemia, o primeiro jogo é Palmeiras e Corinthians, em Itaquera. Ia ter Backstreet Boys no Allianz Parque, que, pô, show, né? Estourado e tal. E eu tava com esses boletos ali. A minha preocupação inicial era isso. Eu já tava desesperado. Mal sabia eu que tudo que viria, cara. Foi muito complicado. E nós tivemos que nos reinventar, né? Mas eu acho que depois a volta ela é bem significativa, porque a pessoa volta com mais vontade de fazer, de consumir. Acho que talvez a volta ela transformou ali o Reduto no que ele é hoje. Não sei, pode ser que seria também com a pandemia o point, mas a galera voltou com muita vontade de fazer. Então acho que a parte positiva disso tudo é que a sua consolidação do bar ali veio com uma galera insana querendo cada vez mais isso para jogo e confraternizar e estar junto e tomar cerveja. Tem uma valorização maior do valorização momento, maior, né? Do que o pessoal percebeu o quanto isso era importante. Sim. Às vezes você não dá valor para tomar uma cerveja no bar. Sim. Agora a cerveja no bar ficou maravilhosa, né? Ficou uma coisa... Eu valorizei muito momentos, cara, muito. Por exemplo, ontem tava no show, aconteceu o show do Titãs, eu tava lá. Nós temos amigos em comum que sempre vão, o Delega e o Gregolin, por exemplo. Uma coisa que eu pensei muito na pandemia foi isso. Falei, cara, eu não vou em show, eu tô sempre guardando, eu tô sempre pensando. Hoje eu vou em show. É que aí você consegue, né? Hoje eu vou em show, cara. Hoje eu vejo o quão importante é eu ir em show. Sim. Entende? Porque não adianta. Você sempre tem que estar preparado para as coisas. Mas hoje também eu tenho uma sensação, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas uma sensação de pode vir o que for, cara. Porque a gente se reinventou. A gente começou a... Eu lembro até hoje, quando eu peguei a máquina vácuo, que a gente usa para fazer um tipo de coacção, né, um sous vide, que a gente puxa a vácuo e deixa lá ele por um tempo prolongado. Eu peguei aquilo, falei com o Thiago, cara, vamos vender cerveja com isso aqui. A gente põe o gelo aí, puxa no vácuo e entrega a cerveja, né? Tudo bem que tem o Zé Delivery da vida, mas a gente faz um combo vendendo as coisas nossas, e foi o jeito que a gente foi se virando para... Tem que ter criatividade, né, para poder... Tinha que fazer, cara, enxugar gelo. Tivemos, aí voltando, falando em marcas, né, tivemos um apoio muito legal lá no começo da cervejaria que tá com a gente, não sei nem se pode falar. Da Heineken. A Heineken fez uma ação bem bacana com a gente, e graças a Deus nós temos muitos amigos, cara, e clientes que compram o bar. Então, era uma ação em que você comprava, por exemplo, R$100 e ela dava para gastar, e a Heineken te dava mais 100. Então, isso foi fundamental nos 3 primeiros meses, assim, para a gente conseguir aluguel, para a gente conseguir pagar. Depois não conseguimos pagar mais nada, era enxugando, não demiti ninguém, não demiti um funcionário. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, mesmo quando foi liberado para fazer acordo, eu não demiti. E mesmo eles não indo, era eu e meu sócio, indo todos os dias lá. A gente não abre todos os dias, mas na pandemia abrimos todos os dias. E passamos, cara. Estamos... Não, mas assim, agora passou, né? Acho que tem essas marcas... Mais ou menos, todo mês ainda tem um negocinho. Não, sim, assim, eu acho que tem... Não acaba. Tem reflexos aí, né? Mas eu acho que é legal porque isso é um impacto grande, assim, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que mudou essa forma de consumo, aumentou o consumo de internet, muda como a gente trabalha, né? Agora é mais híbrido e tal, mas assim, deixa essas marcas pessoais mesmo, assim, né? Eu mudei muito, cara. A gente ouvia muito, vai ser tudo diferente. Muita coisa não foi, né? Mas internamente eu mudei demais, cara. Demais, minha relação. Isso é engraçado, né? Esses dias eu vi um negócio uma aula que eu participei em abril de 2020, que era pandemia pesada, né? E aí eu falando assim, né, no início da aula, não, a gente vai voltar melhor como sociedade. Tenho até vergonha de ver aqui de novo. Porque assim, eu acho que assim... Naquele momento é o que a gente... naquele momento era o que a gente tinha de sentimento, assim, eu acho que teve mudanças pessoais, né, individuais, assim, acho que como sociedade, acho que ainda... talvez, se tiver uma outra, talvez como sociedade a gente esteja mais preparado, né? E aí, ao mesmo tempo, você para pensar assim, se essa pandemia acontecesse, sei lá, na década de
90, na década de 80, como é que você faria para ver os seus familiares? Pois é, não, sim. Você pelo menos teve o artefato de botar uma videoconferência aqui e tal. Então, assim, aproximou. O povo da internet ganhou muito mais notoriedade por conta disso. E aí você traz de tudo, gente boa, gente ruim, normal, faz parte. Mas é inegável que essa tecnologia facilitou muito as relações, né, durante a pandemia. Quanto à melhora de sociedade, eu sou um cara muito otimista. Eu acho que só tendo um Big Bang de novo. Se parar de novo, começa parar, nascer de novo. Aí quem sabe. Dá um reset, né? Mas beleza, daqui a pouco quero agradecer demais assim, a presença de vocês. A gente teria papo aqui para ficar, né? Fazer um especial Palmeiras, né? Depois. Primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco. Mas assim, acho que é muito valiosa a contribuição de vocês. Assim, acho que como, né, hoje que estão nesse meio, né, de criar conteúdo, de ter um canal segmentado, né? Assim, acho que a visão pessoal de vocês acho que é muito rica. Agradeço muito, assim, e vamos ver, né, o que vem aí, né? E assim, para finalizar, assim, um minutinho, se vocês puderem, assim, o que vocês projetam para o futuro, assim? É um caminho sem volta a segmentação, essa hipersegmentação de conteúdo? Como é que vocês projetam isso? Assim? Eu acho que não tem mais volta não, né? Não tem. Nosso canal a gente não Mas quer... é bolha ou é consolida? Eu acho que... assim, nossa conversa sempre foi no sentido de ampliação de conteúdo, de vem coisa por aí, e vem novidade, né? Nosso canal vai com algumas novidades aí, né? A gente tá conseguindo fazer bastante coisa, montar uma equipe legal pra caramba de trabalho, então acho que no nosso caso é um caminho sem volta. O que vai ser lá na frente, se a gente vai conseguir um dia viver disso, que é o nosso grande sonho, né, e talvez possa ser realizado, mas com certeza a gente vai continuar. Sigam, o canal tá lá dentro aí. Eu acho que é sem volta também. Sim, vamos colocar o link aí. Mas... Por exemplo, eu tô fazendo agora as transmissões, narrando os jogos. Isso foi um negócio pensado, a gente conversou muito, porque eu acho que daqui a um tempo cada clube vai ter a sua transmissão. Cada clube, ou mesmo as mídias que compram os conglomerados gigantescos aí internacionais, vão comprar e já você vai poder decidir o que você vai querer ouvir. Você vai querer ouvir. Você vê, o Palmeiras tem lá agora o podcast que entrevista todos os jogadores do elenco, a entrevista do Abel. A gente não tem como concorrer com o Abel, então a gente vai trazer uma coisa que a gente acha que tem que ser feita aqui, de outro viés, né? E eu acho que os clubes precisam ainda correr, os clubes estão muito ainda estão um passo atrás, né? Assim. Muito, eu acho que eles precisam se adiantar quanto a isso, porque, cara, não tem como fugir disso, é isso. Legal. Bom, brigadão, cara. Agradeço aí. Então a gente está finalizando aqui nosso episódio aí falando sobre Fábio. Jornalismo esportivo. e até a próxima aí. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Pô, sensacional.